Hello, manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho para participar aqui do Manos Radio Show. Eu tenho o prazer de receber hoje ele, o cara que é sommelier, olha, manja muito de vinho. Vem aqui me ensinar um pouco sobre vinhos e atualmente está trabalhando na Madame Wines. É isso mesmo? Agora tem que ver se eu vou acertar o nome do cara. André Scharschmidt. Acertei ou não? Isso mesmo. Acertei, agora mandei bem. Mandou bem. Ô André, que prazer te receber, meu cara. Também é da mesma forma, amigo. Me diz uma coisa, o prazer pelo vinho começou o quê? Com bebedeiras? Cara, tomando um trago? Como é que foi? Assim, a minha iniciação com relação a vinhos vai lá com uns 16, 17, 18 anos, que a gente era acostumado a beber vinhos e brincava de comprar aqueles vinhos de garrafão, né? Aquele vinho canção, aquele vinho doce a beça, né? Quem nunca? Tomava um pifão com aquela encrenca lá e fazia a zoeira, né? E aí, a partir dali, a gente vai aprimorando, né? Ficava um mês lembrando, né? Vinho, né? Uma semana. Dor de cabeça era constante. Mas vinho bom não dá dor de cabeça, né? Olha, é difícil, tá? O segredo de tomar vinho é tu sempre acompanhar com água. É um para um? Um copo para um, mais ou menos, ou não? Te diria que sim. Ideal. Te diria que sim. Tá? Então, você bebe um pouquinho, toma uma água, né? Então, até porque o vinho é muito alcoólico, então daí tu tem que dar uma equilibrada, né? É diferente da cerveja. A cerveja tem 6, 4,9. Sim. 8 no máximo. O vinho tem o quê? 12? O vinho vai de 12, 11, até tem vinho do Porto que vai com 19. Isso é muito alcoólico, né? 19% de álcool, é bastante. Isso muda muito o gosto do vinho, o álcool, quando há de álcool ou não? Não, ele não é que modifique o gosto do vinho, né? Mas ele dá um corpo, ele faz o vinho ficar mais presente. Quanto mais álcool, mais presente? Sim. Tá. Então, e aí a questão de um vinho ser mais alcoólico ou menos alcoólico, isso não quer dizer que o vinho fique ruim, sendo menos alcoólico, né? Então, depende muito do que o enólogo vai querer para aquele tipo de vinho. Se ele quer a proposta dele é um vinho mais leve, mais tranquilo, né? Para se tomar, então ele pode botar um pouquinho menos de álcool, às vezes ser um vinho com borbulhas, né? Eu quero um vinho branco para tomar no verão, eu quero um vinho rosé para tomar no verão, né? Então daí às vezes não precisa ser tão alcoólico, né? Agora, se tu queres um vinho, quero um vinho tinto que marque presença, que seja aquele vinho impetuoso que tu toma e tu sente que ele é um vinho realmente com bastante complexidade, aí ele precisa às vezes de ter um pouquinho mais de álcool, né, para ser um vinho. Agora, quando é que o vinho ele é protagonista, André? Quando é que ele é mais importante que o resto? Cara, o vinho assim, para se dizer que ele é protagonista, tá? Eu acho que qualquer vinho ele é protagonista quando tu vai comemorar alguma coisa, tá? Então, que na verdade, assim, tomar o vinho, seja como vinho, seja como espumante, ou, né, ou como um vinho gaseificado mais leve, né, ele é feito para você comemorar alguma coisa. Né? E não é de hoje, faz uns 5.000 anos. Sim. Então, Jesus Cristo às vezes se reunia com a turma aí, né, os apóstolos ali, para conversar, para comemorar alguma coisa, né? Como é que é? Você não coloca vinho novo em odre velho, isso? Não. Você nunca, como é que é? Você não sabe dessa aí? Não tenho muita... Mas peraí, tem que chamar o choque, então. Isso é bíblico. Tem eu até estava conversando, eu até estava ouvindo vocês conversarem com o Bonjolo, né? O Bonjolo às vezes tem mais aquelas... aquela questão de ter informações mais assim, de coisas antigas e tal, né? Eu já sou, que como a minha entrada no mundo dos vinhos se baseou no atendimento, né? Eu já entendi que você gosta de beber, eu já entendi. No atendimento, então a gente procura, na verdade, fazer o atendimento tanto na parte, né, de vendas no mercado, ou se preocupar naquela questão de fazer um atendimento quando tu tá num restaurante,
né? Ou numa loja especializada, né? Então, essa questão do protagonismo, eu até estava, né, voltando à informação, eu acho que assim, ele é protagonista quando você tem aquele determinada bebida para tu comemorar alguma coisa, para tu sentir felicidade em estar tomando aquele. Quando você fala de atendimento, você ficou 5 anos na Rede Angeloni, é isso? 5 anos e meio. Tá, mas você ficava o quê? Ali nos vinhos mesmo? Ali a gente tem aquela parte da adega, né? Tá. Um espaço específico ali. Então a gente espera o cliente chegar, né? E você faz o atendimento, tipo assim, né? Então você vai lá, você conversa muito, bate muito papo com os clientes e tenta sugar o máximo de informações possíveis para tu fazer, para tu sugerir, né, um vinho mais adequado para aquele momento. Para aquele momento, né? Então tu pergunta ali para ele se ele tem, se ele vai beber o vinho só para beber, ou se ele vai jantar ou almoçar alguma coisa, né? Se é uma comemoração especial, né? Eu vou quero uma espumante para um casamento, né? Então assim, você que vai casar, você vai dar de presente, né? Então se for para ele casar, pode chegar e oferecer uma champanhe, né? Para fazer o brinde entre o casal, né? Entre a família mais próxima. Agora, se for eu quero espumante para oferecer para os meus convidados. Então pode ser um vinho, uma espumante um pouquinho mais, né? Um pouco mais barata, com uma certa qualificação, né? Isso não quer dizer que é inferior, né? Sim. Tá, existem espumantes diversos aí. Hoje nós temos aí espumantes a nível nacional que são comparados a grandes vinícolas de fora do mundo afora aí, né? Então, e às vezes a gente não dá o valor para os nossos produtos nacionais. Brasileiro, né? Temos esse complexo de vira-lata. Isso. Né? Então, e aí fica nessas questões aí, né? Agora, quando você estava, por exemplo, atendendo o público na adega do supermercado, eu imagino que você se deparava com todo tipo de cliente, né? Aquele cliente que já sabe o que quer, aquele cliente que quer comprar preço alto, não baixo, né? Que quer comprar um vinho caro porque acha que é melhor. Eu imagino, você viu de tudo, né? Quando eu comecei, né? Foi em 2016, né? Eu praticamente era meio cruzão, assim, não entendia muita, né? Não tinha as informações, né? E aí, em muitas ocasiões, a gente acabava... quando eu tinha segurança, eu falava sobre os vinhos, e quando eu via que o cliente era um pouco mais... tinha mais informações que o que eu fazia? Eu ouvia o cliente, né? Acenava dizendo de forma positiva que tudo aquilo que ele estava falando é correto, né? E aprendia, e aí ia ter em determinados momentos eu tinha a segurança de chegar e dizer assim, agora eu já sei o suficiente, eu posso conversar contigo, né? De forma igual, né? Mas já errou, André? Já indicou vinho, o cara falou assim, pô, André, vinho... Cara, é assim, ó, a gente faz sugestões, tá? Mas essas sugestões são passíveis de erro. Isso não quer dizer que de repente em um dado momento o cara levou um vinho ali que ele realmente não gostou. Vai adorar, né? Mas é que existe uma questão seguinte, ó. Existe aquele vinho que tu gosta, né? Que é o teu gosto particular, e existe aquela questão de ser um vinho bom, né? Com uma qualificação boa, porém não é da tua satisfação pessoal. Mas, André, o vinho é como os outros produtos. Eu dou um exemplo. Eu odiava sushi, né? E hoje eu sou um apaixonado. Sim. Quando você aprende o vinho passa pelo mesmo processo, quer dizer, eu ainda não sou acostumado com ele. Eu te diria assim, ó, como é que tu vai aprender a gostar do vinho, tá? O vinho é tipo assim, existem centenas de uvas diferentes. E além de centenas de uvas diferentes, existem agora, tá muito na moda a questão de tu fazer misturas. Então, tem gente que gosta de vinho com a uva única,
Tem gente que gosta de vinho com misturas. Um blend, né? É, um blend, entende? Aí só que de repente ele diz, não, eu gosto daquele blend com aquelas uvas específicas, tá, né? Entende? Então, às vezes por isso que eu digo assim, às vezes tu pode chegar e a gente brinca assim, ó, que numa degustação técnica que a gente faz, tá? A gente às vezes experimenta determinados vinhos e tu, por uma série de padrões que tu faz, tu vai chegar à conclusão que aquele vinho é um vinho de excelência. Porém, aquele vinho, no teu gosto pessoal, não entra bem, porque tu não gosta, né? Tinha uma cliente minha lá que gostava de vinhos, gostava de vinho branco, porém ela detestava o Chardonnay. E ela não sabia o porquê, que ela não gosta desse vinho Chardonnay, tá? O Chardonnay, ele tem toques de banana. E ela detestava banana. Entendi. Aí tinha lembrança. Então ela tinha lembrança, né? E aí chega assim, não me entra esse vinho. Só que assim, era um vinho Chardonnay, na maior parte deles são vinhos de excelência, são vinhos, né, de muito boa qualidade. Porém, para ela, no gosto particular, não era bom. Não era bom. Tem? Então por isso que às vezes a gente chega e diz assim, a gente vai te sugerir. Mas quando você fala isso aí, que existem centenas de tipos de uva, fora, né, os blends, eu posso demorar talvez 5 anos para achar a uva que eu mais goste. Aí tu tem que ter a capacidade de tu ter a curiosidade de vez em tipo assim, né? De repente, mesma história da Coca-Cola, vamos dizer assim. Tu gosta da Coca-Cola, porém tu pode experimentar a Pepsi, tu pode experimentar outras colas que existem por aí. E de repente, em algum momento, tu vai gostar de alguma outra bebida diferente, né? Então é a mesma coisa com vinho. Então tu vai experimentando, né, uvas diferentes, e vai chegar alguns momentos que tu vai chegar e dizer assim, olha, opa, gostei. Essa aqui eu gostei, aquela ali eu gostei. E aí vai melhorar mais ainda, né, que se tu tomar aquele vinho e aquele vinho encaixar, por exemplo, com o teu sushi, teu sashimi. Pronto, aí fica perfeito. Ficou perfeito. Né? Aí o negócio ficou bacana, entende? Então a gente tenta fazer o máximo possível, como sommelier, né, para fazer com que a nossa sugestão, de acordo com aquilo que o cliente nos fala, né, qual é a pretensão dele com relação a beber e comer alguma coisa, e aí a gente tenta dar uma sugestão o mais assertiva possível. Mas tem muito também de eu me permitir, né, André? Sim. Eu tenho que me permitir, né, cara? Por exemplo, eu me lembro certa vez um amigo fez uma degustação de cervejas artesanais, que são bem características, e ele pegou um queijo coalho com melado mais a cerveja. Eu assim, isso não vai ficar bom, André. Era meio, parecia que uma coisa combinava com a outra. Parece que foi feito um pro outro, né? Meu Deus, cara. E se olhando aquilo era estranho, né? Aos olhos. Tu sabe que hoje existem sommelier para sommelier de cerveja. Cerveja, claro, pô. Existe sommelier de cerveja, sommelier de charutaria, né? Então o mundo tá evoluindo para ter pessoas especialistas, né? Para vários tipos de produtos. Né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo num papo bacana ele, sommelier André Scharschmidt. Acertei? Isso aí. Acertei. Eu já volto aqui no Manos Wine Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam. Quero lembrar você que está ouvindo o Manos Radio Show que hoje, depois do Transtornados, 19 horas ao vivo, tem a primeira transmissão na história do Timetaço Transtornados. Mateuzinho Mastella vai narrar um jogo, né, com comentários da equipe dos Transtornados. Então você imagina o que vai acontecer, né? Melhor ainda se fosse regado a um bom vinho, meu caro André Scharschmidt, é isso mesmo? Isso aí. Agora, aí fica melhor ainda o jogo. Melhor, né? Fica mais animado, mas mais agradável. Existe risco de você não acabar o jogo, né? Depende da quantidade de vinho que você tomar. É provável. É provável. André, a gente tá falando sobre alguns pecados antes da gente... o Mastella tá dizendo que ele pode tomar um vinho e narrar. Mastella já é vermelho, se eu dar um vinho pra ele... Aí bicho, vai ficar roxinho. Vai ficar roxo, né? Mas quais são os grandes pecados mortais, né, que se cometem tomando vinho ou tentando tomar vinho? Cara, assim, alguns... a gente como um sommelier...
Eu te dou como a gente às vezes tem muita gente que peca por servir de forma mais equivocada. Tem sentido, vai lá. Por exemplo, aqui não dá para... Bota mais para trás, aí vai dar para ver. Não, para você, traz para você para ver na câmera. Aí, ó. Por exemplo, tem muitos garçons ou maîtres, né? Pessoal que serve vinho, né? Na abertura do vinho, eles abrem nessa primeira ponta aqui, né? Essa capinha que existe aqui, eles tiram essa primeira parte aqui, né? E na verdade, o correto não seria tirar aqui, tirar embaixo desse pequeno anel aqui. Então você tira esse pequeno lacre aqui, corta com uma pequena faquinha que tem no próprio abridor. Você só segura e vira, tá? Isso. Correto seria o quê? Segurar com a palma da mão a garrafa, né? Aqui no contrarótulo, né? Com mão firme, não girar a garrafa, tu corta aqui com a faquinha e tira, né? Muita gente chega e diz assim, eu vou pegar isso aqui. Muita gente, às vezes, em festas, chega, tira essa pontinha, deixa na mesa do cliente, deixa o lixo na mesa do cliente. Pô, né? Não é de bom tom, tá? E da mesma forma, o servir, né? O servir, tem gente, antigamente se fazia o seguinte, vai mais para trás, pode puxar para você, aí assim. Antigamente se pegava o dedão aqui na bundinha da garrafa e se servia, né? Tá? Isso não se faz mais. Tá? O que se faz hoje? Assim, normalmente o sommelier, ele continua segurando a garrafa com a palma da mão no contrarótulo. Até para mostrar o rótulo Mostra o rótulo e diz assim, eu vou estar te servindo um vinho El Mendocino, Reserva, Malbec com a safra 2019. É isso que o senhor quer? Né? Ótimo. E aí vai servir dessa mesma forma. Tá? Então tem gente que às vezes segura aqui na boca, segura aqui, né? Tapa o rótulo, né? Não mostra, né? Parece nós na faculdade, bêbado, né? É complicado, né? Então tem alguns pecadinhos assim que tem que se cuidar, né? De fazer. No servir. Pode arrumar. Aí, tranquilo. Ok. No servir, muita gente, às vezes, a gente chega aqui, a gente pega a garrafa e encosta a boca da garrafa na taça. Isso não é de bom tom fazer. Até porque a garrafa tá guardada. Então tu tem que sempre servir com uma altura mínima de 1, 2, 3 dedos, né? Outros pecados, de repente tu pega e vai servir o vinho na taça, nunca se enche uma taça, né? Bota lá 2 ou 3 dedinhos ali de vinho. Se você quiser tomar novamente, você serve novamente. Né? É a mesma coisa no espumante. Mas tem local, por exemplo, que o garçom não deixa você servir. Tem local que ele fica mais ligado para servir você. Sim, é de praxe fazer isso. Né? Existe nessa questão de servir ou não, existe até aquela questão assim, existem restaurantes mais sofisticados que quando o cliente pede um vinho, né, e ele já trouxe, já te mostrou e tal, abriu, né, e que ele vai querer te servir, em restaurantes mais requintados, quem vai experimentar o vinho primeiro é o próprio sommelier. Que daí ele vai lá, ele não vai tomar um golaço, né? Tomar um pequeno gole para sentir se o vinho está de acordo. E aí ele vai chegar assim, está bom, o senhor pode. Daí ele vai servir pro cliente. E aí tá tudo tranquilo. Mas no final de uma noite o sommelier tá quebradaço. Não necessariamente, porque são pequenos goles, né? Não pode se passar, né? E aí, lógico, ele também tem que acompanhar sempre tomando um pouquinho de água nas internas aí, né? Em outros restaurantes, né, um pouco mais tranquilos, né? Ele já serve o cliente para ele experimentar. E o cliente experimenta. O cliente experimenta. Agora, não dá para se fazer no mesmo local, fazer essas duas situações diferentes. Ou tu padroniza, ou cliente experimentando, ou o sommelier experimentando para dizer que se tá bom aquele vinho ou não, né? Então são pequenas regrinhas que às vezes a gente tem que seguir, né? E para que mano, aqui, mas tem pergunta aqui, ó. O Cris, mano, se o vinho não tiver bom, o sommelier vai abrir outro daí? Se o vinho estiver estragado de fato, aí o sommelier vai dar outro. Aí o restaurante, o local tem a obrigação de fazer a troca. Mas é normal um vinho caro estragar ou não? Não é tão comum, André? Não, é assim, é porque
Na verdade, ninguém sabe como é que esse vinho chegou no restaurante, né? Então existe todo um processo de logística. De repente ele já foi mal acomodado, mal transportado, pegou sol, né? E aí às vezes, muitas vezes, de repente, ele tá lá acomodado num lugar, aí de repente pegou chuva, né? Ou fica balançando para um lado, balançando para o outro, a hora que vê, ele estraga. E em muitas situações, o vinho, às vezes, a própria rolha já não é uma rolha... Uma vedação perfeita. E, né, de repente pega fungos e tal, e, né? Já vai... Então, vai existir, digamos, de repente, de uma centena, às vezes um ou outro pode ter esse tipo de problema. Dia 9 agora de outubro, você está no Mampituba, é isso? Dia 9 de outubro vai ter massas e vinhos no Mampituba, é um evento que vai ser ao meio-dia, né? E aí nós vamos estar lá com os vinhos do El Mendocino, o Vina de Chácaras, nós vamos estar com o Vila de Pedreiros, né? São vinhos que nós temos aí, e vai ter em torno de 10 tipos de vinhos diferentes para poder acompanhar, né? Acompanhar as comidas. Mas isso só para sócios do Mampituba ou não? Sabe que eu não sei te informar, mas possivelmente é um evento, acho que, se eu não me engano, é aberto. É aberto, imagino. Tá? Então a pessoa vai lá, paga o ingresso, né? Hoje, se eu não me engano, tá R$60 para tu comer, né? E aí as bebidas são fora a parte, né? Tá? Mas daí a gente vai ter essa possibilidade de se colocar esses vinhos à disposição do cliente, né? A gente vai fazer uma degustação simples, vai ter os vinhos na carta para o pessoal pedir, e se bobear ainda vai, no final da festa, se alguém gostar do vinho, vai ter para vender? Vai ter para vender lá com precinho camarada. André, muito obrigado. O pessoal encontra você onde? Nós estamos, na verdade, sim, como posso dar meu telefone? Por favor. O pessoal pode entrar em contato com a 48 9966 00562, tá? 48 99666 00562. 00562. Isso. Fácil. Tá? Tem André Sommelier nas redes sociais. Mais fácil ainda. Pô. E a gente está à disposição aí de qualquer dúvida ou de sim, me encontrar aí. A gente pode negociar um bom vinho aí para vocês tomarem em casa, né? A gente entrega em casa, bem direitinho, bate um papo com a turma aí se precisar. Já ensina, né? Já ensina o ritual correto. O Bonjolo, quando esteve aqui contigo, ele estava comentando que estava com intenções de dar aulas ou de dar palestras e tal, né? A mesma coisa comigo também, né? Só chamar. Só chamar, a gente às vezes, né, em pequenas jantas, reuniões. Quantos litros de vinho você já bebeu? Cara, a litragem é grande. Já perdeu a conta? A litragem é grande. Mas a gente sempre tá... Mas o quê? 1 ou 2 por semana, no mínimo? O normal é entre 2 a 3 garrafas por semana. Por semana? Mas então dá umas 200 por ano já, então. Mais ou menos. E olha que no Angelone ali, eu acho que tem mais de 800 rótulos diferentes. E nem deu tempo de tomar tudo ainda. Todos? André, obrigado pela presença, meu bom, querido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Prazeraço te receber aqui. André Schachschmidt. Acertei, né? Quando acertou. André Schachschmidt. Manda um abraço pro chefe. Mando, imagina. O nosso vizinho querido aí. Um prazer. Meu pai sempre foi muito... Eles sempre estiveram juntos na época da Secresa. Nossa. Era o Evaldo e o pai trabalhavam juntos ali. Então a gente tem uma ligação forte. Obrigado, André. Tá bom? Prazeraço, André Schachschmidt, sommelier, num papo bacana aqui no Manos Wine Show. E não esqueça de uma coisa, se você não gosta de vinho, dá tempo de aprender ainda. Mas somos todos humanos.